Onda Minas, 1h mais 5 minutinhos aqui no seu rádio. Quinta-feira, dia 2 de abril, e nós estamos aqui na 87.9 para você ligado. Uma ótima tarde. Toda quinta-feira aqui na Onda Minas nós temos aqui a presença do Dr. Sebastião Versiani, que já está aqui com a gente para a gente conversar, falar um pouquinho sobre saúde. Doutor, mais uma vez, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. A Onda Minas é sempre uma alegria. Muito boa tarde. Boa tarde, Vanderlei. Boa tarde a todos. Eu agradeço muito pelo prestígio, pela força que a gente tem recebido aí. É um programa, assim, relativamente novo. Nós estamos tentando desenvolver e eu fico muito feliz de estar aqui prestando esse serviço e tentando melhorar na medida do possível. Lembrando que nós estamos também ao vivo aí pela internet, né? Facebook da Rádio Onda Minas, no YouTube, onde você pode acompanhar também aqui direto dos estúdios da Rádio Onda Minas FM. Doutor Sebastião, para a gente começar então o nosso momento falando de saúde, a gente começa trazendo música, né? Vamos lá com música ao vivo? Eu vou tocar na flauta aqui uma música que chama Gente Humilde, do Vinícius de Moraes. É uma música bem conhecida assim, no meio popular. Dr. Sebastião Versiani, ao vivo, quinta-feira, 2 de abril. Ótima tarde para você que está ligado, sintonizado aqui no programa. Aí, ao vivo na Onda Minas, Dr. Sebastião Versiani, nessa quinta-feira santa, dia 2 de abril. Começando então, trazendo uma musiquinha, né, pra gente entrar no clima. E a gente começa então o nosso bate-papo, a nossa conversa. Aqui você pode participar através do nosso WhatsApp da Onda Minas, 359-9139-5011. Doutor, qual tema que o senhor preparou para a gente estar conversando hoje? Então, me preocupa muito o tanto que está havendo perturbações de equilíbrio mental nas crianças devido ao avanço da tecnologia e a facilidade que está tendo no dia a dia, onde as pessoas não têm que aprender a ter um certo sacrifício, uma certa luta para conseguir. Está tudo muito fácil, né? Para conseguir os objetivos, a pessoa consegue sem nenhum esforço, sem treinamento, sem nada. É pura diversão, né? E para abordar esse tema aí dos vícios, do celular, dos videogames e tudo mais,
Eu abordei o grande psiquiatra conhecido mundialmente, que é o Auguste Cury. Ele é um psiquiatra, escritor, que é o maior escritor brasileiro lido em todo o mundo, né? Só para ter uma ideia. Então ele foca muito essas coisas do desenvolvimento psicológico e mental do ser humano. Então eu copiei alguns trechos, algumas palavras que nós vamos ter oportunidade de comentar. Então uma coisa que ele falou, ele num parágrafo lá que fala sobre para onde caminha a juventude, ele diz o seguinte: em vista das facilidades criadas do mundo moderno, produzimos sérias consequências no território da emoção. Oferecemos essas facilidades na ilusão de poupar as nossas crianças de sofrimento e frustrações. Então oferecemos aí as telas, TV, internet, né? E também o excesso de atividades, porque tem aquelas crianças que são literalmente sacrificadas o dia inteiro, sai de um treinamento, vai para outro, e não tem vida própria, diversão, não brinca mais como criança. É como se fosse um adulto que está preparando para a vida adulta na sua profissão, mas a pessoa não está preparando, mas só a parte, só a casca mesmo, só a estética mesmo, não está desenvolvendo interiormente através de preparações, de frustrações, né? Então a gente, quando a gente se propõe a fazer atingir uma meta, a gente pode sofrer frustrações, pode sofrer derrotas, e a glória mesmo não tá na conquista final, como todo mundo pensa. A glória está na luta do dia a dia, é o enfrentar e cair e levantar, né? Que, aliás, isso aí é uma coisa muito, muito linda que eu acho nas crianças. Quando elas são menorzinhas, elas caem e choram, levantam, e daí a pouco esquece, né? Esquece que caiu, que machucou, e aí na mesma hora tá tudo bem, né? Mas depois vai crescendo, aí não pode sofrer frustrações, não pode tirar nota baixa, não pode sujar, não pode mexer com terra. Então a criança não exercita, não passa pelas dificuldades que faz o ser humano amadurecer como um todo. Doutor, que assunto interessante que está hoje, né? E eu fazendo essa reflexão aí, dessa abordagem que você colocou sobre a questão aí do uso das redes sociais, do celular em demasia, né? E a gente, adulto mesmo, né, que faz o uso da tecnologia, das redes sociais, a gente já tem que ter um certo controle, não é fácil, né? A questão da ansiedade, a questão ali vários sintomas, né? A gente vai ficando ansioso, tá num grupo ali, tá numa conversa, a gente quer acompanhar até o final, sai uma notícia, outro chama ali e tal, e a gente quer dar atenção para todo mundo. Nós adultos já tem essa dificuldade. Agora imagina uma criança, né? Eu fico imaginando uma criança, aí os pais, é um joguinho para intertir, de um joguinho passa para outra coisa e vai. Qual que é o impacto disso, né, na vida de uma criança no futuro, né, doutor? Sim, a criança acha tudo com muita facilidade e muita diversão. Mas a diversão da criança é ela mesma criar os brinquedos, né? Como antigamente, né? A gente não tinha tanta coisa na mão da gente e a gente inventava. E aí corre para lá, corre para cá, e brincava em grupo, né? Aí a gente vê a criança hoje, né? Aí toma uma quedinha à toa, aí todo mundo corre em cima,
Nossa, e tal, me machucou, não sei o que. Capaz, antigamente a gente caía, rolava, levantava chorando, daqui a pouco estava brincando de novo, né? Então, essas facilidades, tudo visando a não deixar a criança sofrer, para a criança, para ficar mais fácil, né? Uma das coisas que, graças a Deus, parece que acabou, que começou com tudo e acabou, para a criança pequena que estava começando a andar, sabe? Tinha aqueles carrinhos para a criança segurar, né? Andador, que chama, né? Aquilo lá eu já vi muitas crianças sofrer acidente e até morte por causa daquilo, certo? Já vi criança na enfermaria cair na escada com andador e tudo. Ninguém dá conta de segurar porque a criança é entusiasma e ela não tem noção, né? Então, qual que era o objetivo disso? Era facilitar para a criança andar mais depressa. Olha para você ver, não tem nada a ver. A criança só aprende a andar segurando nas coisas, segurando na mão da gente, no dedo, assim, vai conduzindo a criança. E ela, ao mesmo tempo que ela vai desenvolvendo o equilíbrio, ela vai desenvolvendo, vai amadurecendo a sua musculatura e vai vendo o perigo que é. Porque é um descuido que ela cai, que ela tem, ela cai. Ela cai, bate a bunda no chão, chora e levanta de novo, né? E isso aí, Vanderlei, tem uma coisa muito interessante da gente avaliar. Por que isso? Porque assim, no idoso, o idoso cai muito e muitas vezes pensa que é por causa de doenças, né? Mentais e tudo que o idoso tem, ou mesmo fraqueza assim, de desequilíbrio, né? E tudo. Mas não é. O que derruba o idoso é a força muscular, a perda da musculatura. A gente perde 1% da musculatura todo ano, depois de 50 anos. Né? Então, a musculatura vai cair. Mesmo fazendo exercício, academia e tudo, vai perdendo a musculatura. Pode não perder tão depressa, pode segurar um pouco, se fizer exercício. Né? E a criança, não é assim, ela está com a musculatura ainda, vamos dizer, por modo de dizer assim, está verde, está amadurecendo. Né? Não tem o controle da musculatura. E a musculatura está imatura a ponto de não ter força suficiente. Né? Ela está criando aquela força. Ela está fazendo meio que sofrendo mesmo, né? Para conseguir formar a musculatura. E ao mesmo tempo está desenvolvendo o equilíbrio. Né? Então, além de não ter o equilíbrio maduro e nem a musculatura, ainda tem a desproporção do crânio, do cérebro, com o resto do corpo, porque proporcionalmente o cérebro da criança é quase do tamanho de um adulto, né? Então, veja bem, qualquer movimento que ele faz, o cérebro joga ele no chão. E a função é essa mesmo, ele cair e levantar, né? Tem aquela história da borboleta, né? Que a cientista ficou com dó da lagarta virando borboleta, sofrendo tudo, ela pegou e deu uma ajuda ali para a criança. A borboleta voou um pouquinho, caiu e morreu. Formou aquela borboleta linda e ela deu um voozinho, caiu e morreu. Por quê? Porque ela não preparou, né? Então, a gente tem que sofrer, não tem jeito não. O sucesso é a coisa mais maravilhosa que tem. Mas para ter o sucesso, a gente tem que passar, tem que penar um pouco, né? Se achar a coisa fácil, com certeza vai dar ruim, né? Esse sucesso, mesmo que conseguir, não vai gerar, porque a finalidade do sucesso mesmo não é para a gente. A finalidade do sucesso é a gente se preparar para ajudar as pessoas de um modo geral e, se possível, a humanidade inteira, né? Então, tudo que foi feito nos heróis, né, na religião, Cristo e tudo, ele sofreu e tudo para poder beneficiar a humanidade inteira. Não foi para vencer e sorrir com o sucesso sem ter luta, sem ter sofrimento nem nada. Não é assim. Doutor, eu ouvi uma historinha uma vez que me chamou muita atenção, né, que dizia o seguinte, que nós, na nossa época, nós era frango caipira, né? E hoje, no mundo atual, a gente está mais para frango de granja, que é debaixo da luz o dia todo comendo ração.
E é uma brincadeira, mas que faz muito sentido, né? Se a gente for trazer para nossa vida hoje, né? Igual você aí falou do sofrimento, né? Com o sofrimento você aprende o valor das coisas, o valor de tudo, né? Então tem essa questão também da gente estar analisando, especialmente no crescimento da criança, né? A criança crescer sabendo o valor, o quanto custa das coisas, porque de uma certa forma, se ela receber tudo pronto, ela não vai ter essa noção. Com certeza, né? não vai desenvolver o suficiente, não vai amadurecer o suficiente. É o caso, né, que o senhor estava dizendo, que depois vai ter dificuldade de lidar com decepções, de lidar com outras questões que pode acontecer aí na vida adulta, né? Os maiores rios do mundo, né, o Rio Nilo, o Amazonas, o Rio São Francisco e muitos outros grandes rios, eles vieram de uma fontezinha, uma nascente ali, brotando com o maior sacrifício ali, né, lutando para poder gerar aquela vida e tudo, e foi juntando todo mundo, né? Eu associo também essas coisas com um programa igual nós estamos fazendo aqui, né? Parece que é coisa simples, que a gente não sofre por fazer isso. É verdade, se for só uma coisa de vez em quando, até que é bem fácil, divertido. Mas toda quinta-feira a gente passa uns perrengues também, né? O que eu vou falar? Como é que isso? E se eu não der conta de falar? E se essa flauta não tocar direito? E se, né? Mas você vai enfrenta, e você está querendo glória, querendo frutos? Não, você está lutando. Se vier algum sucesso, é consequência. Aí muitas pessoas não conseguem porque já vai pensando em ser aprovado num concurso, ser aprovado no vestibular, cria aquela tensão, aquela ansiedade, né? Perde a metade da prova só por causa da ansiedade e não vê que o valor é o sacrifício do estudo. É ali que está o valor, não é depois que passa, né? Você sofre para poder conseguir. Você vai e não consegue. Não, tudo bem, continua a luta. Esse que é o sentido da vida, né? E que é o Augusto Cury está falando aqui. Até ele fala noutra parte aqui, que achei muito interessante. Ele fala assim: obstruindo a inteligência das crianças e adolescentes. Nós estamos falando de crianças, mas inclui os adolescentes. Ele fala assim: pais e filhos vivem ilhados, né? Raramente choram juntos e comentam sobre seus sonhos, mágoas, alegrias, frustrações, exatamente o que nós estamos falando aqui, né? Então, ele propõe assim: deixa seus filhos conhecer você, né? Nutre a personalidade deles com bons exemplos, boas histórias, desde pequenininho, né? Não deixa ele ser dominado pelo mundo, para depois ele não querer nem escutar, nem tomar benção, nem conversa, nem pergunta, nem nada. Se pergunta coisa, aquele adolescente já sai para lá sem dar confiança, querendo outras coisas. Ensiná-los a pensar, né? Porque a gente ensina a pensar contando histórias. Como é que é a vida, como que funciona, né? E preparar para as derrotas e dificuldades da vida. É isso que a gente tem que passar para os filhos. Não é forçar, né? Tem diálogos, né? Não é aquela história de querer que o filho seja vencedor em tudo e não dar chance para o filho ser ele mesmo. O próprio pai já quer que o filho seja isso, seja aquilo, seja aquilo outro, né? Eu já tive a oportunidade de ver pai com o filho na hora de fazer o vestibular, pressionando o menino. O seu pai, quando foi fazer o vestibular, quando estudava, fez isso, fez aquilo, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Na hora do menino, imagina a cabeça desse menino como é que não estava, né? E outra coisa também, a personalidade, né? A maneira de pensar, né? Então eu costumo dizer o seguinte: a vida é como o mar, né? Na superfície daquela movimento, barco por todo lado, barulho, gente na praia, aquela coisa, vendendo coisa, tudo, aquela confusão na praia, né?
Mas ninguém para pensar que é isso que a gente tem que ensinar para os filhos da gente. Como que seria no fundo do mar? Né? O que está acontecendo no fundo? Quanto mais profundo, mais escuro, mais silêncio, a ponto de, pela experiência de um cientista, ele falou que foi tão profundo que ele escutava a batida do próprio coração, né? O silêncio era tão profundo, tão grande, que ele conseguia escutar a respiração como se fosse uma máquina soprando e o coração batendo. E ali, na verdade, é que está gerando a vida, porque brota tudo ali, do fundo da terra e no fundo do mar, né? As plantas, os minérios, tudo, toda a riqueza, os rios, tudo, a vida é profunda, ela não é superficial. Esse que nós estamos vendo aí, isso é coisa simples, coisa banal, que não amadurece ninguém. É verdade que desenvolve o cérebro, assim, a visão, mas não amadurece, né? Não passa por aquela formação de uma sementezinha virar uma grande árvore algum dia. Doutor, observando aqui e analisando, né, especialmente aí na questão do mundo digital, do mundo em si, né, e na questão da criança, o quanto é importante, né, a presença, a participação dos pais na vida das crianças, né, principalmente no mundo que vivemos com tantos desafios, né, onde tem aí a internet, tantas coisas, aí as telas, TV, os joguinhos, tanta coisa. Então, e é nesse momento mais importante da vida da criança, do ser humano, da formação ali, né? Igual você disse, da plantinha que está desenvolvendo, que está crescendo ali, precisando de suas vitaminas, de suas energias. E aí, fazendo essa reflexão, a gente vê a importância do diálogo, a importância de estar conversando, de estar dialogando, mostrando o que é errado, o que é certo, enfrentando os desafios, o medo, que é uma barreira também muito grande, né? Porque acaba travando a pessoa de uma certa forma. Então a gente traz muitas reflexões da família em si, né? Você falou aí do medo, o que o Augusto Cury falou. Augusto Cury disse o seguinte: não devemos ter medo de perder a nossa autoridade. Porque tem pais que partem para a violência, grita, né? Então é a hora de parar, pensar, dar um tempo para depois chamar o menino, conversar com ele e tal, para ele aprender, né? Devemos ter medo de perder os nossos jovens. Olha o que ele fala aqui, né? Às vezes as críticas podem ser obsessivas e insuportáveis. E aquela crítica fica na ideia, na cabeça da criança a vida inteira, né? Então a gente tem que aprender, nós adultos temos que aprender com as crianças, porque ao lidar com as crianças e na formação delas, nós também estamos aprendendo. E nós temos que dar bons exemplos. Ainda tem mais essa responsabilidade, né? Então, dê aos jovens liberdade para ter as suas próprias experiências, disse Augusto Cury. Ainda que isso inclua certos riscos, fracassos, atitudes tolas e sofrimentos. Exatamente o que nós estamos falando aqui, né? Eu acho muito bárbaro esse autor. Acho que todo mundo tinha que ler Augusto Cury. Ele conta, inclusive, a história de Cristo. O título do livro é O Maior Psicólogo do Mundo, ou de todos os tempos, alguma coisa assim. Sabe? Aí ele cita por que Cristo foi psicólogo do ponto de vista científico, né? Então, é assim, o Cristo, a religião, tudo mostra o sofrimento, porque é através do sofrimento que a gente consegue evoluir e crescer. Já são 1h mais 29 minutinhos aqui na Rádio Onda Minas. Que maravilha, né, Dr. Sebastião Versiani, aqui ao vivo nessa quinta-feira santa. Nós estamos aí vivendo uma Semana Santa, né? E com um programa tão abençoado desse, de tantas informações boas, né? E isso é uma riqueza muito grande para nossas crianças, para nossa juventude, para nossas famílias de forma geral. E a gente vai seguindo aqui então, o doutor vai preparar mais um número musical ali para estar apresentando aqui, né? Além de ser aí um grande amigo, um grande parceiro, um grande doutor, é um grande artista da música também, e a música alivia a nossa vida, né, doutor? Sim, a nossa vida, né, tanto o mundo físico como a própria alma, né?
a gente cresce muito. É uma das coisas que faz mais desenvolver a criança é a música. Eu vou tocar uma música bem conhecida no meio rural, né? Que é o Rancho Fundo, do Rancho Fundo. Uma linda canção aí do cenário sertanejo que o Dr. Sebastião Versiani vai estar apresentando ao vivo aqui na Onda Minas, 1h mais 31. Olha que maravilha, no Rancho Fundo, um clássico ao vivo aqui na Onda Minas, Dr. Sebastião Versiani nessa quinta-feira aqui na 87.9. Pessoal, você que está acompanhando aí através do rádio, através da internet e queira aí, né, marcar uma consulta, uma visita aí com o Dr. Sebastião Versiani, tanto presencial no seu consultório quanto online também, ele vai estar deixando o endereço agora, os telefones de contato. Além do Dr. Sebastião Versiani, tem uma equipe lá de profissionais que vai com certeza trazer mais saúde, mais qualidade de vida para a sua vida. Doutor, fica à vontade para estar passando aí o endereço, telefone de contato. Sim, Rua São Paulo 381, 9775-4277, né, que é o meu celular. E o da clínica é 99834-7054. O psiquiatra Dr. Fabrício, a podóloga Márcia e eu na parte de pediatria e doenças, saúde, tratamento de saúde natural. Tá aí, o telefone está aparecendo aí no seu vídeo, 35-997-75-4277. Doutor, mais uma vez, muito obrigado pela presença nessa quinta-feira. Conversa boa, termina muito rápido, né? A gente nem vê o tempo passar, né? Não vê o tempo passar, no instantinho não dá para falar tudo. Então tá bom, foi muito bom, muito gostoso. Um abraço a todos, até a próxima quinta, se Deus quiser. Até na próxima semana. E boa Semana Santa. Igualmente, doutor, uma semana abençoada aí na sua vida e de toda a família. Quinta-feira a gente tá de volta aí com o Dr. Sebastião Versiani aqui na sua Onda Minas FM. Prepare suas emoções.